Mata ciliar ou mata de galeria, como também é chamada, designa a vegetação que ocorre nas margens dos cursos d'água, como rios, riachos, lagos e lagoas, além das nascentes. O termo ciliar decorre do fato de que ela pode ser tomada como uma espécie de cílio, que protege os cursos de água do assoreamento e da contaminação, por exemplo. Inegavelmente, essas formações florestais prestam um serviço de valor inestimável para todos nós, tanto que essas áreas das margens dos cursos hídricos são definidas em lei como áreas de preservação permanente. Encontra-se neste planeta uma diversidade incrível de formas de vida, nos seus diversos reinos, distribuídos e agrupados por todos os lados, onde quer que estejamos, seja no árido e mortífero deserto do Atacama, seja no extremo do Ártico. Encontramos formas de vida perfeitamente adaptadas às condições locais. No planeta há um fluxo contínuo de energias que sustentam a complexa gama de ecossistemas que nele existem. Tudo está interligado e interdependente. Um belo exemplo disso é que boa parte da umidade que precipita na forma de chuva na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul provém da exuberante floresta amazônica, trazida por correntes de ar. Quando cai uma árvore no interior de uma floresta, pela inesperada entrada de maior intensidade de luz solar, diversas sementes que se encontravam adormecidas acabam despertando. Instala-se um processo de sucessão vegetal, onde as espécies irão competir por água, luz e nutrientes. A simples variação de 1 grau Celsius na temperatura do Oceano Pacífico tem determinado a ocorrência de chuvas em maior intensidade ou então de estiagens em nossa região, fenômenos como El Niño e Laninha. O planeta Terra abriga um sistema complexo de diversos fatores que permitem a existência e a continuidade de vida, tanto animal quanto vegetal. A natureza é, portanto, dinâmica, não há passividade ou estática. Qualquer ação ou evento que ocorre em uma determinada região é que altere os padrões locais irá interferir em outros padrões na sua própria região de abrangência, como também nas regiões circunvizinhas. A região noroeste do estado do Rio Grande do Sul é abundante em nascentes, singas, riachos, enfim, de recursos hídricos, como em outros lugares do planeta e do Brasil, inclusive. A mata ciliar não ocorre de uma forma padronizada. Em determinadas áreas de solo mais raso, com afloramento rochoso superficial, poucas espécies toleram esse ambiente, como por exemplo a pitangueira, a guajuvira, a canela de veado. Já em ambientes onde o solo apresenta maior teor de umidade, que são os solos encharcados, encontramos mais facilmente o branquilo, o sarandi mata de olho e o açoita-cavalo. Em rios maiores, como os rios Santa Rosa, Comandaí e Santo Cristo, é muito comum a ocorrência de sarandi amarelo no barranco e em parte do leito do rio, sendo as margens ocupadas por diversas outras espécies. Em comum, todos os cursos hídricos têm espécies vegetais frutíferas, as quais produzem alimentos para a fauna aquática. Exemplos dessas espécies são a guavirova, olho de pomba, sete capotes e guamirim. A retirada dessa vegetação ciliar nos gera algumas consequências não muito agradáveis, como por exemplo, desbarranqueamento e assoreamento dos rios, menor infiltração da água das chuvas, mortalidade da flora e fauna aquáticas, inundações das áreas mais baixas, perda da quantidade da água, desaparecimento de nascentes e olhos d'água, desabastecimento público, aumento na disseminação de doenças. Cerca de 80% das doenças existentes são transmitidas por água contaminada. E, por fim, a alteração do microclima de toda uma região. Isso não é pouca coisa.
Analisando o processo de colonização, muitos desses cursos hídricos foram fundamentais para a instalação de cidades, povoados, vilas e as simples moradias dos colonizadores. Portanto, não é difícil de entender o alto grau de degradação que as matas ciliares apresentam. A maioria dessas matas foi suprimida completamente, existindo hoje apenas gramíneas rasteiras. Muitos dos nossos rios padecem, hoje, pelo excesso de solo no seu interior. A variedade e a quantidade de peixes diminuíram drasticamente. A entrada de pesticidas, de nutrientes químicos, de resíduos agrícolas, levados pela água das chuvas, diminui drasticamente a qualidade dessas águas, sendo determinante para a diminuição da diversidade de espécies da fauna e flora. Reverter esse quadro de degradação implica em muitos fatores. As pessoas precisam ter consciência ambiental. O sistema de produção agrícola precisa ser aprimorado em muitas propriedades. Os dejetos das criações animais precisam ser adequadamente destinados a tratamento, entre outros. Uma das ações que nos compete de imediato é permitir o restabelecimento e a regeneração das matas ciliares. Uma das primeiras atitudes que o proprietário deve tomar é o abandono da área, deixando de se cultivar grãos ou de utilizar para pastoreio. Se houver criação de animais, a área deverá ser isolada, impedindo que esses animais caminhem pela área em recuperação. Uma das formas de contribuir para o restabelecimento das matas ciliares é reintroduzir espécies florestais. Isso pode ser através do plantio de mudas ou mesmo através da semeadura. Colete sementes de árvores que existem próximas das áreas e as espalhe pelos locais a serem recuperados. Quanto maior o número de espécies, maior será a diversidade. Podemos fazer com que a própria fauna nativa ajude. Criando poleiros para as aves, por exemplo, com galhos secos fincados ao chão. Para saber isso, se deve consultar a legislação. A norma que hoje rege a recuperação das matas ciliares é a Lei Federal 12.651 de 2012. Não há uma receita pronta. A cada caso deve ser tratado de forma específica. Mas há muitas pequenas ações que cada um pode realizar em sua propriedade e, dessa forma, tornar-se uma pessoa proativa. Sabemos que o processo de recuperação de uma mata não é rápido, mas em algum momento deve ser iniciado. Portanto, mãos à obra. Não adianta você achar que o outro deve fazer. Você tem que puxar à frente. Não esperar pelo outro e você ficar sentado quieto num lugar. Se você começar e chamar as outras pessoas para fazer isso, a recuperação de uma mata ciliar, é mais fácil. Não um querer fazer e o outro não apoiar, ou outro não achar que isso é desnecessário. Uma dica também é não plantar eucalipto à beira do rio, porque ele consome uma constante água. Então isso não irá adiantar muito, porque isso estará tirando muita água dos rios e acabando naquele espaço, diminuindo a água e correndo o risco do rio se acabar naquele espaço. Plante árvores nativas, frutíferas ou espécies rasteiras que irão alimentar os animais aquáticos, como peixes.
Por exemplo, você já imaginou como seria se não tivesse rios, ou até mesmo o mar, ou nem tivesse água? Você sobreviveria? Não sei, acho difícil. Pense, preserve e não destrua. Você tem tanto a ter e a conquistar que não é necessário querer fechar um rio para ter um metro de lugar para plantar mais. Pense e preserve a mata ciliar.